Graça e paz, meus irmãos. Que beleza, não é? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai voltar para nos buscar. Essa é a esperança que temos nele, não é? Gente, a vida do crente é uma vida de esperança, não é? Somente nele. Nós esperamos somente nele, né? Esperamos nas promessas dele. Ele nos prometeu que voltará e vai voltar. Eu sei que no tempo que nós vivemos hoje, eu reconheço que não é tão fácil crer, mas a fé que invade o nosso coração e que nos afirma com toda a convicção de que ele vai voltar, não é uma fé que nós mesmos geramos no nosso coração, não é a fé que o mundo gera no nosso coração, mas é a fé que o Espírito Santo de Deus gera no nosso coração, porque ouvimos a palavra, e essa palavra gera fé, ela vai gerando aos poucos, sabe, vai crescendo, vai aumentando essa fé, e essa fé vai nos dizendo, ele vai voltar, ele voltará, e nós vamos crendo, e daqui a pouco, a certeza de que ele voltará é grandiosa, a nossa fé cresce, se fortalece, ganha musculatura espiritual, porque é promessa dele, ele vai voltar para nos buscar. Nossa vida é uma vida de esperança. O cristão luta, batalha, sofre, peleja, mas não perde a esperança e não deixa de crer. Se alguém perguntar, por que você crê? Qual a razão da vossa fé? Né? Precisamos ter conhecimento da verdade para dizer, para explicar o porquê que cremos. E ele está vivo. E o fato dele estar vivo significa que ele vai voltar para nos buscar. Amém? Amado irmão, por favor, abra a sua Bíblia no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, por favor. Hoje eu queria discorrer sobre um tema com você que eu acho muito interessante. Domingo passado à noite, nós falamos aqui sobre o poder de Cristo Jesus de curar de várias maneiras, né? E hoje eu quero compartilhar um texto das Escrituras, Marcos capítulo 4 e versículo 35, 4:35 do Evangelho de Marcos. Creio que hoje o Senhor tem uma grande porção para nós, agora à noite, não é? Como fez pela manhã. O Senhor é maravilhoso. Encontrou aí? Dá um amém aí. Oh, glória a Deus. Pois bem, vamos à leitura do texto? Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande tempestade de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhes disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão tímidos? Em algumas versões está medrosos ou incrédulos, né? Que ainda não têm fé. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: vamos junto? Quem é este
que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu peço permissão para você, para me retornar nesse texto aqui, um pouquinho mais lá para frente. Eu queria meditar com você aqui nessa questão da tempestade. Você sabe, o lago da Galileia, conhecido também como Lago de Genezaré, não é um mar, não é um mar, é um lago de água doce. Ele está, eu acho que a 200 metros abaixo do oceano. E é um grande lago. E ali, esses homens pescavam, conheciam bem aquela região, eram craques, sabiam todo o movimento daquelas águas, daquele mar da Galileia. E Jesus Cristo, então, depois de cansado, Jesus passou o dia todo pregando, expulsando demônios, trabalhando, contando muitas parábolas. E para quem é professor, eu creio que tem alguns aqui, passar o dia todo ensinando, lecionando, dando aulas, é muito cansativo. No final do dia, a pessoa está exausta. E foi o que aconteceu com Jesus. Jesus passou o dia todo trabalhando. No final do dia, o texto diz, já à tardezinha, chegando para a noite, ele diz: vamos atravessar para o outro lado do mar da Galileia. Entraram no barco, Jesus toma um travesseiro, vai lá para a polpa do barco, coloca o travesseiro embaixo da cabeça e pega no sono, um sono bom, um sono para descansar. Você fala assim: pastor, Deus dorme? Não, Deus não dorme. Aliás, toda vez que as pessoas falaram assim: vai dormir com Deus, tá? Fala: não vou. Deus não dorme. Mas é importante entender que Jesus é Deus e é homem. E ali estava o homem, cansado de trabalhar o dia todo, estava dormindo na polpa do barco. O barco vai, eles vão remando, o barco vai embora. Chega no meio daquele lago, levanta-se uma grande tempestade. Ora, não é muito comum, não é muito normal uma tempestade naquela região. Mas uma grande tempestade se levantou. E ela sacudia o barco de um lado para o outro. E eles não tinham controle sobre aquilo. Num primeiro momento, eu creio que eles pensaram assim: mas o mestre está dormindo, deixa ele dormir, descansar um pouco mais. Só que a força do vento foi se intensificando, até que chegou um determinado momento que eles não tiveram outra saída, eles resolveram acordar Jesus. Mas eles não acordaram Jesus de qualquer maneira. Eles acordaram Jesus dizendo: mestre, o senhor não se importa? Nós estamos perecendo. Jesus despertou ali, rapidamente, disse ao vento: vento, te aquieta. Disse ao mar também: mar, fica calmo. E aí se deu uma grande bonança, todo aquele alvoroço acabou. E aí eles puderam seguir viagem para o outro lado do lago. E aí eu te convido para nós darmos uma meditada boa sobre essa questão da tempestade. 4 coisas nós encontramos aqui nesse texto, quando se fala de tempestade, meu irmão. A primeira delas é que a tempestade, ela é inevitável. É inevitável que as tempestades aconteçam na nossa vida. Mais cedo ou mais tarde vem uma tempestade na nossa vida. Querendo eu ou não, querendo você ou não, as tempestades, elas vão chegar. Ela vem para os que são crentes e os que não são. Não é porque nós somos cristãos que nós estamos livres das tempestades, de modo nenhum.
Elas existem, elas nos alcançam. Uma hora ela nos alcança. Se você é um doutor em teologia, ela vai te alcançar. Se você é um indouto, ela também te alcançará. Aqueles que moram nas mansões, eles têm as suas tempestades. E aqueles que moram nas cabanas, também têm as suas tempestades. Não importa qual o seu endereço. Não importa se você mora na cidade ou no campo. A tempestade, uma hora, vai nos alcançar. A tempestade, meus irmãos, é democrática. A sua condição social não impede que ela te alcance. Interessante, né? A tua condição social não impede que você dê de cara com uma grande tempestade na sua vida. Jesus Cristo disse em João 16:33: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. O maior engano da religião é dizer para você que a partir do momento que você recebeu Cristo na sua vida, que você é um cristão, acabou os seus problemas. Isso não é verdade, é mentira. Jesus Cristo disse lá na parábola do semeador que muitos não suportam a perseguição por causa da palavra e vai embora. Quem disse que daria tudo se fosse adorado, não foi Jesus, foi o diabo. Infelizmente, muitos pregadores usam essa palavra ao contrário. Mas foi Satanás que disse para Jesus: se tu me adorares, eu te dou os reinos do mundo. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse: aquele que crê até o fim será salvo. Aquele que crê até o fim, que for firme até o fim, recebe a coroa da vida. Jesus não disse assim: aquele que crê até o fim acaba com uma boa conta em um determinado banco. Não. Pode ser que eu e você vivamos a vida toda lutando, batalhando, servindo a Deus, sem nunca ter uma conta milionária. As tempestades vêm para todos. O engano religioso que os homens colocam no coração daqueles que não prestam atenção na palavra é que quando você recebe Cristo como seu Salvador, está tudo resolvido. Não está resolvido. Tem lutas, tem batalhas, tem perseguição. É preciso entender essa verdade. As tempestades, meus irmãos, elas não respeitam lugares para acontecer. Elas não respeitam religião. Elas não respeitam condição social. Elas não respeitam distância. Em qualquer lugar que nós estivermos, haverá uma tempestade para nós passarmos por ela. Você pode pegar um avião, voar para o outro lado do mundo, lá terá a tempestade. Você pode subir ou descer, um momento desse, uma tempestade encontrará com você. A vida não é um jardim de rosas, onde tudo parece um parque de diversão. Não, meu irmão, a vida tem tempestades. Elas vão acontecer. Elas são inevitáveis. Faz parte da nossa vida, é inerente à nossa vida.
Jesus, o Criador, encontrou com uma tempestade. O que dizer de Paulo? As tempestades que ele enfrentou, os apóstolos, as tempestades que enfrentaram, as lutas, as noites que choraram, as angústias. Eles não eram homens de Deus. As grandes mulheres das Escrituras, que passaram por grandes lutas e batalhas, elas não eram mulher de Deus? Com certeza, todos eram de Deus, serviam ao Senhor, temente a Deus, mas isso não nos impede de passarmos por tempestades. Elas são inevitáveis. Em segundo lugar, eu devo te dizer, meu irmão, que as tempestades são imprevisíveis. Olha que interessante. Elas são inevitáveis, são também imprevisíveis. Você não espera, elas não te avisam. Elas não avisam quando chegam, elas não mandam mensagem, elas não ligam avisando que está chegando. Não, elas chegam sem bater na porta, sem acender a luz, se instalam na nossa casa, na nossa vida, e quer ficar um tempo por lá. Elas não avisam quando vêm. Às vezes é uma crise no casamento. Nasceu por um pequeno problema, não foi trabalhado, daqui a pouco vira um negócio gigante, e aí está difícil de consertar. Olha aí uma tempestade, das piores, no matrimônio. Às vezes é um filho, que foi criado com tanto carinho, com tanto amor, com tanto zelo, com tanto empenho, de repente o menino toma um rumo diferente. Que tempestade na casa, na família. Como se conserta isso? Que difícil essas coisas. São imprevisíveis, meus irmãos. Tempestades que se complicam e que nós não sabemos como resolver. É uma perca financeira muito grande, inesperada. Uma sociedade que não deu certo. E agora só resta o quê? Prejuízo. A dor, a mágoa, a raiva muitas vezes, a decepção. Ninguém esperava isso. Quantas pessoas, meus amados irmãos, elas não amanhecem o dia alegre e vão dormir com o rosto banhados de lágrimas, porque uma tempestade no meio do dia, não aguardavam, não esperavam. É inexplicável aquilo. É uma mãe que chora pelo filho, é um pai, é uma esposa que chora pelo esposo. Recentemente eu conversava com uma pessoa, e ele dizia: olha, o filho do meu vizinho se meteu em coisas erradas, e os pais não sabiam, e de repente eles estavam em casa, e o telefone toca, e era a polícia, e disse: venha buscar o corpo do seu filho, ele foi alvejado porque tentou roubar uma moto. Que tempestade na vida dessa família. Que tristeza. Essa família não esperava isso. Virou de cabeça para baixo a vida da família, acabou. A família não sabia que o rapaz se envolvia com aquilo. Os pais trabalhavam e davam o melhor. Que difícil. Há 2 anos atrás, eu estava vindo do trabalho. Quando eu chego no meio do caminho, o telefone toca. Ele diz: Paulo, a sua sogra acaba de falecer. Olha a tempestade aí, para me explicar para minha esposa, que ama a mãe. Passou-se 1 ano e pouco, o telefone toca: Paulo, seu sogro morreu. Outra tempestade, nem tinha terminado uma,
começa a outra. Tempestades imprevisíveis, meus irmãos. Nós não esperávamos isso. Foi difícil. Uma família muito querida que nós conhecemos, essa semana recebeu uma notícia. Olha, o seu irmão deitou para dormir e não acordou. Quando foram chamar, estava sem vida. Todo mundo de surpresas. São imprevisíveis essas coisas, meus irmãos. Nós não sabemos se vem da esquerda, da direita, ou da frente ou de trás. Elas simplesmente vêm. Não respeitam o nosso ambiente. Aqueles irmãos apóstolos foram pegos de surpresas. E olha que eles eram treinados no mar, eram pescadores profissionais. Mas a tempestade que veio era diferente. Era maior do que o que eles estavam acostumados. O barco estava indo a pique. Quantas tempestades! O pastor Josué Gonçalves, ele disse que um dia a esposa dele, no banho, percebeu que havia um pequeno nódulo no seio dela. E eles estavam prontos para viajar. Foram ao médico. O médico pediu vários exames. Fizeram os exames e o médico falou: Josué, viaja com a Rose. Quando vocês voltarem, vocês vêm aqui, a gente conversa. Sim, senhor. Viajaram. Quando voltaram, antes de entrar no consultório do médico, ele disse: Rose, seja qual for o resultado desses exames, a minha primeira palavra é glória a Deus. Não fala nada agora, fica quietinho. Entraram no consultório, o médico pegou os exames da irmã Rose, a esposa do pastor Josué, e fez aquela carinha assim. Só aquela carinha já é o começo de uma tempestade. O médico disse: Josué, a Rose está com um nódulo, é um câncer e é um dos mais agressivos. Ele segurou na mão da Rose. Um silêncio sepulcral. Saiu do consultório do médico, desceu o elevador, entrou no carro, calado, pegou a estrada, parou debaixo de uma árvore, olhou para a esposa dele e disse assim: Rose, você vai engordar com o tratamento, e eu vou te amar, seja gordinha ou magrinha. Seu cabelo vai cair, e eu vou te amar com cabelo ou sem cabelo. Você não vai corresponder aos meus desejos sexuais. Eu vou te amar sem sexo ou com sexo. Levantou a voz. Ele disse: foi o glória a Deus mais difícil da minha vida. Fez todos os tratamentos. Ele conta que às vezes ele levantava na madrugada e ela estava sentada numa cadeira, chorando, vendo a morte face a face, a carranca da morte. E ele abraçava ela e cantava salmos, hinos, louvores no ouvido dela. Fez o tratamento. Foi difícil, muito difícil. Um dia, eles foram ao médico para levar o resultado de vários exames. O médico abriu os exames
e fez uma carinha diferente. Ele fez assim e disse: Josué, a Rose está curada, curada, curada. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Sabe qual foi o tempo que essa tempestade chegou na vida dele? Ele conta o tempo que ele estava no auge. O ministério dele estava decolando, a casa dos sonhos, o carro, tudo mil maravilha. De repente, uma tempestade. Imprevisíveis, meus irmãos. As tempestades, elas se apresentam de várias formas, com várias intensidades, virando a nossa vida de cabeça para baixo, sem bater na porta, sem acender a luz. Faz morada por um tempo na nossa vida e nos faz refém por tempos. As tempestades. Um outro ponto da tempestade é que ela é incontrolável. Por mais que eles quisessem controlar aquela tempestade, eles não conseguiam. Ela é inevitável, ela é imprevisível e ela é incontrolável. Não tinha como parar o vento, não tinha como arrumar o barco, não tinha como descer do barco, não tinha como sair correndo. Eles estavam no meio de uma tempestade. Na tempestade, você às vezes tenta ir para a direita, ela te leva para a esquerda. Você tenta ir para a frente, ela te leva para trás. A tempestade, você tenta correr, fazer alguma coisa, não consegue. A tempestade é maior, é mais forte. É difícil. Mas na nossa vida existem elas. É nessa hora, meus irmãos, quando nós jogamos a toalha, quando nós sentamos, deitamos e falamos assim: eu não tenho mais forças, isso não tem mais jeito, acabou para mim. É nessa hora. É nessa hora que Jesus Cristo entra na sua vida. É nessa hora que Ele entra para resolver. É nessa hora que Ele entra para acalmar. É nessa hora que a voz poderosa do Todo-Poderoso se manifesta na sua vida, ao seu favor. Quando as nossas forças acabam, os nossos recursos terminam, a nossa sabedoria cai por terra, a nossa capacidade já era. É nessa hora que Jesus vem, com poder, glória, e acalma a tempestade. As tempestades, meu irmão e minha irmã, às vezes, na maioria das vezes, são causadas até por nós mesmos. Falamos o que não deveríamos ter falado, gastamos o que não tínhamos, criamos situações desnecessárias e causamos uma tempestade. E às vezes não. Sabe uma das maneiras de Deus trazer o filho dele de volta, qualquer um de nós, é mandando uma tempestade. Lembra de Jonas? Vai para Nínive, Jonas. Jonas foi para onde? Para o outro lado. Então Deus mandou uma tempestade. Para quê? Para trazer Jonas de volta. A tempestade na nossa vida, meu irmão, às vezes é pedagógica. Às vezes Deus está querendo nos levar a momentos mais profundos com Ele, que por outras maneiras nós não aprenderíamos não.
Então Deus envia uma tempestade. E no meio dessa tempestade Ele cuida. No meio dessa tempestade Ele fortalece. No meio dessa tempestade Ele ensina. No meio dessa tempestade Ele está conosco, nos ensinando, pedagógico para a nossa vida. As tempestades não vão nos destruir. Não virá sobre vós nenhuma tentação que passe das nossas condições humanas. Mas saiba que a nossa caminhada cristã, ou na nossa caminhada cristã, encontraremos muitas tempestades pela frente. Qual foi a palavra de Jesus para aqueles moços quando ele entrou no barco? Vamos para o outro? Vamos para o outro? Exatamente, vamos para o outro lado. Passamos pela tempestade. A palavra de Jesus para aqueles irmãos foi: por que que vocês são tão tímidos? Por que que vocês não têm fé? Por que que vocês estão tão assombrados com essa tempestade? E aí, eu volto agora, lá no versículo 41, eles dizendo assim: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Qual foi a proposta, qual foi a promessa de Jesus mesmo? Vamos para o outro? Entenda isso aqui. Meu irmão, no meio de uma grande tempestade é difícil para aqueles irmãos conciliarem duas coisas: a promessa que Jesus tinha feito com a tempestade que eles estavam passando. Por que isso? Porque quando falaram de Jesus para você, talvez, para mim falaram muitas vezes, a nossa ideia é que quando nós estamos com Jesus, ou quando Jesus está conosco, nós não passamos por tempestades. Jesus está conosco. Se Jesus está comigo, não tem tempestade, não tem tempo ruim, não tem dificuldade, porque Jesus está comigo. Mas não é isso que está escrito. Então eles tinham dificuldade de quê? De conciliar as duas coisas. Jesus está conosco. E por que tão grande tempestade? Mas eles tinham uma coisa com eles, que Jesus tinha os dado, que não volta atrás. Uma promessa: passemos para o outro lado. Meu irmão, eu não sei qual foi a promessa de Deus para a sua vida. Eu não sei quais palavras Deus te falou por meio de alguém. Mas uma coisa eu sei: se Deus prometeu algo para você, Ele vai cumprir. As promessas de Deus e realidade são a mesma coisa. Jó 42:2, o que ele diz lá? Livro de Jó, capítulo 42 e versículo 2. Ele disse: eu bem sei que nenhum dos seus planos podem ser o quê? Impedidos. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nenhum. Às vezes nós temos dificuldades para entender. Ora, Deus é comigo, o Senhor está comigo. Por que estou passando por essa tempestade? Mas Ele é com você na tempestade. Ele não tira você da tempestade para andar com você. Ele anda com você no meio dela. Vai passar pelas águas? Vai, mas elas não te afogarão. Vai passar pelo fogo? Sim, mas ele não te queimará.
Vai passar pelo vale da sombra da morte? Vai, mas a morte não trilhará você. Por quê? Ele venceu a morte na cruz e ressuscitou para a vitória de Deus, do Filho, do Pai e da sua igreja. Se Ele prometeu para você, meu irmão, que você vai chegar do outro lado, vai chegar do outro lado. Tenha calma, tenha paciência, vai chegar do outro lado. O vento está soprando, está difícil, o barco está quase indo a pique. Calma, Jesus está no barco. Ah, mas ele está dormindo. Calma, Jesus conhece a tempestade. Quem está dormindo é o homem histórico, Jesus, que é Deus. As promessas dele na sua vida, vai dar tudo certo. Talvez você diga assim, está demorando muito. Deus não se atrasa, meu irmão, minha irmã. Deus não se atrasa. No tempo certo Ele vai dizer: acalma-te vento, acalma-te mar. E virá grande bonança na sua vida. No tempo de Deus, é assim que está escrito lá no Salmos 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, no devido tempo dá o seu fruto. No devido tempo. Não é antes nem depois, é no devido tempo. Tudo tem o seu tempo debaixo do sol, meu irmão. Jesus Cristo disse: chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. Aprenda a celebrar a vitória do seu irmão enquanto a sua não chega. Entendeu? Eu vou dizer de novo. Aprenda a celebrar a vitória do seu irmão enquanto a sua não chega. Porque se você não sabe celebrar a alegria e a vitória do seu irmão, você não saberá celebrar a sua própria vitória. Foi Jesus que falou: quando tu vê o teu irmão alegre, se alegra com ele, abraça ele, comemora com ele. Ô meu irmão, glória a Deus, a tua vitória chegou. Eu fico feliz quando eu vejo um irmão empenhado. Sabe, eu vejo Deus na vida dele trabalhando, a humildade, a sabedoria das coisas. Que beleza, que felicidade. Comemora. Fico triste com os que não sabem fazer isso, que em vez de animar o que está chegando, entristece. Se você vê o irmão chorando, chora com ele. É difícil chorar sozinho, meu irmão, minha irmã. É difícil chorar e não ter um ombro para dizer assim: encosta aqui, choro, eu choro contigo. Se alegrar é com os que se alegram, e chorar é com os que choram. Eles estavam debaixo de uma promessa: você chegará do outro lado. E você, meu irmão, minha irmã, está debaixo da promessa de Deus. Você vai chegar. Vai doer um pouco, pode demorar, está difícil, mas você vai chegar. Porque a promessa foi feita por Ele. Nós chegaremos à terra prometida, porque Ele prometeu e é fiel para cumprir. Por que eles vão chegar do outro lado? Por causa da presença. Eles vão chegar lá por causa da promessa e por causa da presença. Presença de quem? Presença de Jesus. Você já recebeu Cristo como seu Salvador? De verdade? Cristo mora em você, meu irmão, minha irmã. Cristo mora. Aonde você for, você carrega a presença de Deus. Você carrega a glória de Deus. O tesouro mais importante. Não é o vaso que é importante, não é o tesouro que está nele. É Jesus Cristo que é importante. A presença de Cristo Jesus está em nós. E porque a presença de Jesus em nós, nós venceremos. É por onde nós andarmos. É a presença de Cristo. Então Jesus está dizendo para aqueles homens o quê? Em vez de vocês terem medo, tenham fé. Porque eu estou aqui. Então eles chegam lá do outro lado.
por causa das promessas e por causa da presença de Cristo. Uma outra coisa, por que eles chegam lá do outro lado? Por causa da paz. Meu irmão, não tem aflição maior do que a falta de paz no nosso coração. E sabe aonde nós buscamos paz? No dinheiro, nos livros, na TV, no computador, no celular, nas pessoas e várias outras coisas. Paz não é ausência de guerra. Paz não é ausência de conflito. Paz é presente de Deus para nós. Está acontecendo as guerras? Sim. Está acontecendo os conflitos? Está. Mas Jesus está em paz, dormindo, descansando. A tempestade está acontecendo, o mar está revolto, o barco está indo a pique. Jesus está dormindo. Nós precisamos de paz para enfrentar as tempestades, meus irmãos. Eu conheço pessoas que têm tudo, menos paz. Paz é um presente de Deus para nós. É preciso que no meio da tempestade, no meio da situação, no meio daquele frenesi todo, no meio daquele domínio das tempestades, é importante que nós tenhamos paz. Paz. Jesus te dá a tempestade, mas não tira a tua paz. Ele permite que você passe por uma tempestade, mas Ele não permite que você passe pela destruição de alguém que não tem paz dele no seu coração. Não. Todas as lutas você vai vencer em paz. Porque Ele é o príncipe da paz. Ele te dá a paz que excede todo o entendimento. Como é que eu posso ter paz, meu Deus, no meio de uma tempestade dessa? É a paz de Deus em nós, a alegria de Deus em nós. Por que eles vão chegar do outro lado? Por causa do poder. Ali naquele barco estava o Criador do vento, estava o Criador do mar. Por isso ele tem autoridade para dizer: vento, quieta, mar, se acalma. Você acha mesmo que o Criador das águas ia ser afogado pelas águas que ele criou? Você acha que o Criador dos ventos ia ser levado sem direção pela sua criação, o vento? Ali está aquele que fez todas as coisas. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Foi Ele que fez o vento, foi Ele que fez as águas, foi Ele que fez os homens que estavam com Ele no barco. Foi Ele que fez. Por isso, nem as águas, nem os ventos poderiam destruir o Criador. Imagina. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesse tempo de aflição e tempestade, saiba que o Criador de todas as coisas está contigo. E Ele, como disse em Mateus 28:18, é todo poderoso. Ele disse lá em Mateus 28:18: a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Ele está contigo. Por isso é que eles perguntam: quem é esse homem que até o mar e o vento obedecem a Ele? Quem é este homem? Jesus! Uma pergunta para nós nesta noite: quem é este homem para nós? Quem é este homem
para nós. Se você perguntar para Abraão, quem é este homem, Abraão? Ele diria para você: ele é aquele que me conduziu vitoriosamente por toda a minha caminhada, e nenhuma das suas promessas caiu por terra. Se você perguntasse para José do Egito, quem é Jesus, José? Jesus é aquele que me capacitou a cuidar de uma nação de uma maneira maravilhosíssima, que nenhum homem na terra tinha aquilo que ele me deu. Se você perguntasse para Moisés, quem é este homem? Ele diria: foi ele que derrotou todo o exército do faraó no Egito, e quando todos estavam sem esperança, ele abriu o mar e todos passaram a pé enxuto. Se você perguntasse para Salomão, quem foi esse homem? Ele diria: aquele que me deu uma sabedoria que debaixo do sol ninguém foi capaz de tê-lo. Se você perguntasse para os teólogos, quem é esse homem? Eles diriam: é aquele que todo o Antigo Testamento fala dele, toda a lei fala dele, as festas de Israel apontam para ele. Se você perguntasse para Isaías, quem é esse homem, Isaías? Ele diria para você: é aquele que me assombrou um dia quando eu vi o seu trono. Eu disse: eis que eu estou morto, eu e todo esse povo, porque eu vi o trono de Deus. Se você perguntasse para João Batista, quem é Jesus? Ele diria: é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você perguntasse para o apóstolo Pedro, quem é Jesus? Ele diria: é o Cristo, o Filho do Deus vivo, em quem a igreja está fundada e sustentada. Se você perguntasse para João, o evangelista, preso na ilha de Patmos, quem é Jesus? Ele diria: quem é ele? É aquele que quando eu vi caiu como morto, e ele rasgou o céu e me mostrou algo inefável nas alturas. Se você perguntasse para os anjos, quem é Jesus? Eles diriam: Jesus é aquele a quem nós adoramos, é aquele para quem nós dobramos os joelhos, é ele, é o Cordeiro de Deus, é o leão da tribo de Judá, é o grande eu sou, é o eterno. Se você perguntasse para o pai: pai, quem é Jesus para o senhor? Ele diria assim: Jesus é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu me comprazo. Se você perguntasse ao Espírito Santo: quem é Jesus, Espírito Santo? Ele diria: Jesus é aquele quem eu vim falar dele. Eu vim para que vocês aprendam a glorificá-lo. Ele é a luz. Se você perguntasse para Pilatos, quem é Jesus, Pilatos? Pilatos diria: Rei dos judeus. Se você perguntasse para Noé, quem é Jesus? Ele diria assim: é aquele que me mandou fazer uma arca, e que derramou água sobre a terra, e que debaixo da sua palavra nenhuma alma escapou do dilúvio, senão eu e a minha família. E se você perguntasse para a igreja de Deus, quem é Jesus?
Ela responderia: Ele é o noivo, é o meu Senhor, o meu libertador, é aquele que vem, é aquele que prometeu que me buscaria, é Ele. Se você perguntasse ao apóstolo Paulo: Paulo, quem é Jesus para você? Ele diria: quem é Jesus? É aquele que me venceu no caminho de Damasco, me jogou no chão, me humilhou, me converteu. Se você perguntasse para a morte: morte, quem é Jesus para você? Ela diria: Jesus foi o que me matou, foi o que me humilhou, foi o que me tirou do império, foi o que tomou a chave das minhas mãos. Eu reinava, eu mandava, eu matava, eu amedrontava, eu humilhava, mas Ele veio, tomou a chave das minhas mãos, me jogou no chão, me matou, me sepultou e tirou de mim o poder sobre os homens. Quem é Ele? Jesus. Se você insistisse com a pergunta: Maria, Marta, quem é Jesus para vocês? Quem é Jesus para nós? É aquele que ressuscitou meu irmão depois de 4 dias de morto e sepultado. Se você perguntasse para o Lázaro: Lázaro, quem é Jesus para você? Ele diria: meu amigo, que não me deixou na sepultura. Ele me arrancou de lá, eu não sei como, mas a morte ouviu a voz dele e eu saí de lá. Meu irmão, minha irmã, quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós? Jesus, amados irmãos, é aquele que acalma a tempestade da tua vida, é aquele que te liberta, é aquele que te restaura, é aquele que te dá a vitória sobre os teus inimigos. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Jesus, meu irmão, é aquele que te esconde, é aquele que cega os teus inimigos. Jesus é que fortalece os teus braços, fortalece as tuas pernas, tonifica a tua alma para que tu esteja forte para guerrear. Quem é Jesus, meu irmão? É aquele que habita num alto e sublime trono, mas também habita no coração do contrito, do humilde de coração. Quem é Jesus, meu irmão? É aquele que você vai invocar na tua casa. O nome de Jesus você vai invocar na sua casa, na sua família. Sabe quem é Jesus? É aquele que quando se pronuncia o nome dele, o inferno treme. Os demônios se sujeitam e tem que bater em retirada, porque está escrito: o nome de Jesus é, não foi e não será, é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. É Jesus, é Ele que te liberta, é Ele que restaura a tua família, traz o teu filho de volta, que mexe nas tuas estruturas. É Ele que te dá entendimento. É Jesus. A tempestade vem de várias maneiras, meus irmãos. Às vezes é um exame médico que você não esperava aquela resposta do médico, mas não é a última palavra.
A coisa mais bela do Evangelho é o princípio da soberania humana, da soberania de Cristo. Se Cristo Jesus realizasse os milagres que eu peço, ou que você pede, Ele não seria Deus. Ele é soberano e supremo, Ele é livre para fazer aquilo que Ele quer, no tempo que Ele quer. O milagre que Ele quer. Por isso Ele é Deus, porque tem liberdade para fazer o que quer. Se Deus enviou uma palavra para você, meu irmão, minha irmã, ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra pode fazer essa palavra retroceder. Ninguém. Por outro lado, se Ele não fizer, ninguém faz. Se Ele não quebrar as portas, ninguém quebra. Se Ele não destruir os ferrolhos, ninguém destrói. As tempestades, meu amado irmão, elas não vão te destruir. Elas podem ser pedagógicas na nossa vida. Elas nos levarão a experiências mais profundas com Deus. Às vezes é no meio da tempestade, meu irmão, quando tudo está muito, mas muito alvoroçado, difícil, é ali que Deus fala conosco. É naquele momento, é naquele instante, ali no desespero, que a mão poderosa de Jesus vem sobre nós e nos acalma, nos consola. É na perca de um ente querido, que a gente não sabe mais o que fazer. O Espírito Santo vem e consola. Palavras que nós não sabemos nem falar, não adianta, mas o Espírito sabe. É o coração da mãe que chora, lamenta. É o pai e a mãe que olha para o filho e diz: criei com tanto amor, com tanto carinho, dei o melhor, abraço, beijo. Mas de repente, o menino começa a pensar de maneira diferente, toma rumos diferentes. Mas Deus nunca perdeu o controle, meu irmão. Deus nunca perde o plantio. Nunca. Deus nunca perde o plantio. Você não gerou filhos para o mundo. Você não gerou filhos para o diabo. Você não gerou filhos para o álcool, para as drogas. Você gerou filhos para Deus. Os filhos são herança do Senhor. Se nesse momento você percebe uma distância, calma, tem paciência. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Cada passo é uma dor, mas Jesus está contigo. Cada lágrima dolorosa, mas Jesus está contigo. Cada decepção, cada porta fechada, dói voltar para casa sem a resposta.
Dói voltar para casa sem o emprego. Dói amanhecer o dia e não ter condições de fazer aquilo que gostaria para a família. Mas Jesus está contigo. Ele está te ensinando. Aquilo que na nossa mão é pouco, na mão de Jesus multiplica, meu irmão. A tua fé pode ser pouca, mas Jesus Cristo disse que ela cresce, vai se tornando grande. Ainda tem um fio de esperança no seu coração? É pouco, é só um pedacinho. Jesus pode fazer crescer. Abraão disse: Senhor, eu não tenho filhos. Um dos meus homens vai herdar toda a minha riqueza. Vai não, Abraão. Tu terás um filho, tu e a tua esposa. Mas ela já está de idade, terás um filho. Eu já estou de idade, terás um filho. Quando? No tempo. No tempo certo, nasceu o Isaac. Porque promessa. Esse casamento está difícil. Eu já lutei, já batalhei, já orei, já jejuei, já me consagrei, mas não estou vendo o resultado. Calma, Deus não se atrasa. Jesus é aquele que implanta reis, remove reis, toma o coração do homem e domina para o lado que ele quer. Jesus é aquele que se compadece de uma mãe, de uma mulher. Calma, tem paciência. Esses documentos que não saem, não tem jeito. Calma, o Senhor conhece todas as coisas. É Ele que mexe lá no coração do juiz. Não sei por que eu estou falando isso. Eu não sou muito de falar essas coisas, vocês sabem. A compra dessa casa não tá chegando. Está tudo embaraçado, todo desesperançado. Calma, tem paciência. Ele está desembaraçando tudo. É Ele que tem a chave. É Ele que tem o controle. Uma hora dessas, tu vai receber uma boa notícia, não é? Saiu, aconteceu. Amados, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Os tempos mudaram, mas Jesus não mudou. As coisas mudaram, mas Jesus não mudou. Os homens mudaram, mas Jesus continua sendo o mesmo Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, tenha calma, tenha paciência. Deus está trabalhando para fazer coisas grandes na nossa vida. Deus está trabalhando para nos mostrar o quanto Ele é bom e poderoso. Num momento desses, você verá a mão de Deus agindo em seu favor. Porque assim diz as Escrituras: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus.
Deus seja louvado, meus irmãos. Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa noite. Graça e paz.